Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o novo Project ou Project for the Web. Então a gente ainda está se adaptando a esse novo nome, né? Mas é interessante falar sobre ele, explicar um pouquinho dos conceitos, como é que ele funciona, como é que você pode fazer para começar a utilizar na sua empresa e entender aí como que ele pode ser utilizado, quais são os projetos que vão se adaptar a esse tipo de a essa nova plataforma, né, que está disponível pela Microsoft. Na terça-feira, a Microsoft divulgou oficialmente, né, ela fez o comunicado oficial da disponibilidade do Project for the Web. E aí eu escrevi aqui um post, né, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para o post, onde basicamente eu expliquei o que, que era esse Project for the Web, qual que era o objetivo da Microsoft ao introduzir essa plataforma, a diferença dela para Project Online, né, que é uma plataforma que a gente já conhece de PPM e para o Planner. Então eu fiz um post um pouco mais detalhado para explicar um pouquinho. Mostrei ali como é que a gente faz para criar um novo projeto, quais são os conceitos que a gente tem. E eu queria falar aqui um pouquinho no vídeo sobre o que eu já escrevi no blog, então seria mais ou menos uma extensão do que eu escrevi lá no blog, mas aí para a gente poder bater um papo aqui e poder ver como que o Project for the Web foi imaginado, como é que ele foi pensado pela Microsoft e como eventualmente a gente pode utilizá-lo no nosso dia a dia. E também tentar responder algumas perguntas, né, que o pessoal acabou levantando. Eu conversei com algumas pessoas ao longo dessa semana, então acho interessante também responder algumas perguntas. Então aqui está o post que eu escrevi, eu vou deixar, como eu falei aqui na descrição, depois vocês podem dar uma olhada lá e ler com mais calma. Então assim, pessoal, hoje a Microsoft ela possui basicamente duas plataformas para gestão de trabalho e projetos, que é o Planner e o Project Online, e ela queria trazer uma nova plataforma, ou entendemos que ela trouxe uma nova plataforma para funcionar entre um item intermediário, né? Então o Planner ele acaba sendo às vezes muito simplista do ponto de vista de gerenciamento de projetos. Ele serve mais para uma organização de tarefas do que efetivamente de projetos com sequência, né? E então o Planner acaba sendo bem simplista nesse sentido e o Project Online muitas vezes acaba sendo também muito burocrático, né? Então, para algumas empresas que querem ser um pouco mais ágeis na utilização e criação de cronogramas, mas que não querem nem ser simplista ao ponto de ter uma lista de tarefas que não tem comunicação umas com as outras para estabelecer uma relação de sequência, né, de dependências, e também não querem talvez ser muito burocráticas de ter que fazer check-in, check-out, publicação, todas essas coisas que acontecem no Project Online. Então é por isso que a gente tem hoje o Project for the Web. Como é que a gente faz para acessar o Project for the Web? Quando você estiver dentro do seu ambiente, né, do Project Online ou do Office 365, basta você digitar aqui no navegador o project.microsoft.com. Tá? Então esse aqui é o endereço, né, o project.microsoft.com é a página inicial, é a página home que vai efetivamente te mostrar os seus projetos. Então aqui você vai ter acesso e visibilidade aos seus roadmaps, se a sua empresa estiver trabalhando com roadmaps. Eu também escrevi um post bem detalhado sobre os roadmaps, vou deixar aqui na descrição e vou fazer um link, eu vou fazer um novo vídeo, né, depois, para falar um pouquinho sobre a relação do roadmap com os projetos que a gente cria no Project for the Web. Então você poderia eventualmente ter acesso aos seus roadmaps, você poderia eventualmente ter acesso aos projetos criados através do Project for the Web e você também poderia ter acesso aos projetos que você eventualmente criou ou tem acesso ou é compartilhado com você que foram criados no Project Online. Interessante que aqui na minha página Home eu consigo ver os tipos de projeto, né? Então o roadmap a Microsoft ela marca como roteiro. Daí eu tenho os projetos que eu criei no Project for the Web, que ele é classificado como project, e eu tenho os projetos que foram criados lá no Project Online, porque eu posso eventualmente ainda continuar trabalhando com o Project Online normalmente, que a Microsoft vai chamar de projeto do PWA. Então, quando você acessa aqui a página Home, que ela é acessível através do project.microsoft.com, você tem uma opção aqui de criar um novo projeto em branco. Então, quando eu clico aqui para criar um novo projeto em branco, a gente já começa a perceber algumas coisas. Primeiro,
um pouco de similaridade entre o Project for the Web e o Planner, porque ele já é direto, então você já vai começando a criar as coisas, não tem muita burocracia. Você vê que ele nasce aqui como um projeto sem título e eu posso efetivamente já começar a digitar minha lista de tarefas. Então ela já é mais direta como o Planner, não é tão para o lado do Project Online, né? Como eu falei, é um pouco mais simples e menos burocrático. Eu posso efetivamente começar a digitar minha lista de tarefas, ou eu posso dar um título para o meu projeto, né? Então, se eu quiser dar um título, eu vou clicar aqui e vou chamar esse cara, por exemplo, de adoção do Project for the Web. Por exemplo, um título só para exemplificar. Eu posso definir aqui um gerente de projeto e uma data de início, quando que eu quero que esse projeto seja iniciado, né? Então, eu posso especificar aqui. Uma vez que eu fiz isso, é a única coisa que eu preciso. Eu posso vir aqui e já começar a digitar minha lista de tarefas. Então, eu vou pegar aqui e vou digitar o mesmo nome lá, adoção do Project for the Web. Percebam que tem uma diferença já aqui sobre o que a gente está acostumado a ver no Project Online, no Project Professional, né? No Project Online e Project Professional, você tem aquela tarefa de resumo do projeto, que você marca e ela é a linha zero, né, do cronograma, que representa o próprio projeto. Aqui no Project for the Web já é diferente. Se você quiser estruturar suas tarefas do ponto de vista de cronograma, mesmo bonitinho, você tem efetivamente que digitar a tarefa de resumo do projeto. Não é como você faria, por exemplo, no Project Online, no Project Professional. Eu posso vir aqui e começar a digitar minha lista de tarefas. Então, por exemplo, se eu quiser estruturar, né, eu vou chamar aqui de kickoff e vou colocar aqui só para exemplificar, fase 1, daí eu tenho lá a tarefa A, tarefa B, tarefa C. Depois eu tenho aqui o marco, que eu vou chamar de fim da fase 1. E aí eu tenho aqui a minha tarefa, tenho a minha fase 2, por exemplo. Daí eu tenho a minha tarefa D, tarefa E, tarefa F, para ser bem didático. Marco o fim da fase 2 e o meu cronograma já está pronto, tá? Então eu vou fazendo isso daqui. Uma outra coisa que também que a gente percebe é que na medida que eu vou criando aqui o meu Project for the Web, né, o meu cronograma no Project for the Web, eu posso adicionar algumas colunas. E quando eu vou olhar para as colunas que o Project for the Web me oferece, elas são bem diferentes das colunas que a gente está acostumado a trabalhar no Project ou no Project Online. Então ele tem bem menos colunas. O número de colunas que a gente tem é bem menor, porque a Microsoft fez a plataforma para ser simples, né? Como eu falei, conceito de simplicidade, menos burocracia. O Project for the Web ele não está baseado em SharePoint, como é, por exemplo, o Project Online. Ele está baseado numa nova plataforma, que é o Power Platform, né? Que usa o conceito lá de CDS, que é o Common Data Service. Então também vale a pena você dar uma olhada nisso daí, porque é um termo importante, é um termo que vai nos ajudar a entender o que a Microsoft pensa aí para o futuro em termos de tecnologia, em termos de integração entre as plataformas, tá? Então aqui eu posso olhar as colunas e especificar a coluna que eu quero que esteja visível, a coluna que eu não gostaria que estivesse visível. Algumas coisas que a gente faz hoje no Project, a gente também pode fazer aqui no Project for the Web, né? Por exemplo, se eu selecionar várias colunas aqui, várias linhas, perdão, que são as minhas tarefas, eu posso continuar usando o botão direito, por exemplo, para transformar todas essas tarefas selecionadas em uma subtarefa da tarefa 1, que seria, no meu caso, a tarefa resumo do projeto. Depois eu posso continuar fazendo isso, por exemplo, dentro das fases, né? Então, posso fazer para a fase A, fase 1, e posso fazer para a fase 2, por exemplo, né? Outra coisa também que a gente pode fazer, quando você clica na tarefa, tanto faz se você clicar com o botão direito ou se você clicar aqui nos três pontinhos, você tem algumas opções e uma das opções é abrir detalhes, onde você pode determinar o início, determinar o término, atribuir a uma pessoa, definir a duração, percentual concluído, e também tem uma opção aqui de você usar o conceito de bucket, que é o conceito de grupo, né? Se você quiser classificar essa tarefa por um determinado grupo, você também pode fazer, como nós fazemos, por exemplo, no Planner. Uma coisa bacana a se perceber
é que alguns conceitos que existem no Project Online ou no Project Professional, em termos de terminologia, né, de nomes, de colunas, eles mudam um pouco quando a gente olha para o Project for the Web. Então, por exemplo, lá no Project você tem a questão de trabalho, né? Então se usa o termo trabalho. E aqui no Project for the Web foi modificado ou foi adotado uma nova terminologia, que é a terminologia chamada esforço. Então, ao invés de você ter trabalho, você tem esforço. Mas basicamente é a mesma coisa, né? A quantidade de horas que são necessárias para que alguém possa executar uma determinada tarefa. Tá? Então, quando você está montando aqui seu cronograma, você pode falar, olha, por exemplo, o meu kickoff vai ter duração 0, minha tarefa A vai ter duração de 3 dias, você pode especificar aqui as durações, né? Não tem problema nenhum. E uma coisa bacana é que assim, ó, se a gente adicionar aqui a coluna de início e a coluna de término, ele já vai dar os dias de início e término baseado no que você especificou aqui de duração. Mas tem uma coisa muito legal. Se eu trocar aqui a data de início do meu cronograma, por exemplo, eu coloquei no dia 11 de novembro. Vamos supor que eu jogue ele um pouquinho para trás. Vou jogar ele para outubro, por exemplo, no dia, sei lá, 28. Quando eu fizer isso, várias tarefas já vão ficar em vermelho aqui, né? E por que que isso acontece? Porque você tem uma relação de formatação condicional já embutida dentro do próprio Project for the Web. Então, quando você tiver, por exemplo, tarefas que já estão vencidas, né, porque ela passou a data de término e não tem nenhum percentual concluído inclusive que é 0%, você vai ter essa formatação condicional indicando que essas tarefas já estão vencidas, né? Então é uma coisa bem legal. Uma coisa que a gente pode fazer também aqui é trabalhar com o conceito de quadro. Então você está dentro de um determinado projeto, você tem a visão de tabela, que é basicamente onde você cria o cronograma, e aí você tem uma visão de quadro. O quadro é a mesma visão que a gente tem lá no Planner. Então por isso que tem muita semelhança do Project for the Web para o Planner. Então você tem aqui a organização das tarefas de acordo com um quadro. Então, o quadro padrão, né, a organização padrão é por tarefas não iniciadas, em andamento e concluídas, que é o progresso, mas você pode, por exemplo, trocar isso aqui por data de término, né? E aí, nesse caso, todas as tarefas estão atrasadas, porque como a gente não colocou vínculo entre as tarefas, o que está acontecendo é que todas as tarefas já deveriam ter terminado. E uma outra opção também é a gente trocar isso aqui para bucket. Então, ó, talvez a Microsoft ainda tenha que reorganizar essa nomenclatura, né? Porque em alguns lugares a gente vê grupo e em alguns outros lugares a gente vê bucket. Mas isso aí provavelmente eles vão fazer. Mas imagina que você queira criar um bucket ou um grupo de prioridade. Então você poderia falar, por exemplo, prioridade alta. Aí você poderia criar um bucket aqui de prioridade média. E você poderia criar um outro bucket de prioridade baixa. E aí bastaria que você arrastasse as tarefas, né? Então eu posso falar que essa tarefa vai estar dentro desse bucket, eu posso falar que essa tarefa vai estar dentro desse bucket, posso falar que essa tarefa vai estar aqui, posso falar que essa tarefa vai estar aqui, posso falar que essa tarefa vai estar aqui, por exemplo, né? E vou deixar os marcos sem que eles estejam vinculados a um bucket, por exemplo, tá? Então é bem interessante porque ela te dá um aspecto visual bem legal do que está acontecendo. E a terceira visão que o Project for the Web proporciona para a gente é a visão de linha do tempo, que eu acho que é bem legal. É uma espécie de gráfico de Gantt, como a gente já conhece aí no Project Online, só que ele é um pouquinho moderno, né? Mais moderno, mais bonitão e tal. E aqui é bacana que você, quando você passa o mouse pelas tarefas, você consegue ter visibilidade de como que essa tarefa se encaixa dentro da linha do tempo ali em cima. E você tem também a habilidade de criar vínculos, estabelecer vínculo para as tarefas diretamente aqui no Gantt. Então eu posso dizer assim, para a tarefa A começar, eu dependo do kickoff. Então eu posso vir aqui, arrastar para cá, estabeleço o vínculo. Aqui não vai andar porque é o mesmo dia, né? Mas por exemplo, se eu falar que a tarefa B tem como dependente a tarefa A, eu posso vir aqui, estabelecer o vínculo entre elas e automaticamente as tarefas já vão se autoajustando. Isso aqui é bem legal. E eu posso continuar com a habilidade de clicar aqui e ter visibilidade
do que está acontecendo na tarefa, que é aquela opção de usar as informações, né? Então, eu sei que a tarefa B, ela tem o início e o término aqui nessas datas, a duração, percentual concluído, o bucket que ela está e o status da tarefa, né? Que ela está atrasada, ela depende da tarefa A. Então, você tem essa relação de dependência aqui visível também, o que é bem legal. Posso continuar estabelecendo os vínculos, né? E vou fazendo esse trabalho aqui para que o meu cronograma ele comece a tomar corpo e eu comece a ter ideias de quando que eu vou começar, de quando que eu vou terminar cada tarefa, né? Então isso aqui é uma coisa bem legal que traz um pouco de facilidade, né, para os gerentes de projeto. Talvez eu não queira toda aquela formalidade, aquela burocracia que a gente tem no project, então aqui eu já consigo ser mais direto. E na medida que eu vou navegando entre as diferentes abas, eu consigo ver as organizações. Várias daquelas minhas tarefas que estavam em vermelho, elas já estão sem essa marcação condicional vermelha, porque agora elas já estão no prazo, em virtude da organização que eu tenho agora para o meu cronograma. Então, isso daqui é bem legal. Algumas coisas que você não tem, né, no Project for the Web, se você comparar, por exemplo, com o Project Online, é uma organização avançada de agendamento, né, de cronograma. Então, você não vai ter, por exemplo, caminho crítico, linha de base, restrição entre tarefas, esse tipo de coisa que a gente tem lá no Project, você não tem aqui, porque esse cara foi feito para ser mais intuitivo, para ser mais dinâmico e para que o usuário possa, por conta própria, por espontaneamente alterar as datas e isso refletir no cronograma de uma maneira direta, tá bom? Uma outra coisa também importante, pessoal, com relação ao Project for the Web, né? No Project Online, para quem já usa aí o Project Online, sabe que quando você tem um cronograma, se você quiser atribuir pessoas, você tem que primeiro criar um time, seleciona as pessoas que vão fazer parte daquele time, e aí depois você pode adicionar essas pessoas para o seu cronograma. No Project for the Web funciona de maneira um pouquinho diferente. Então eu posso vir aqui, ó, e atribuir essa tarefa, por exemplo, para mim mesmo. Como eu sou a pessoa que está criando esse projeto, então eu sou o gerente desse projeto, eu vou poder me adicionar aqui sem problemas nenhum. Tá? Mas, por exemplo, se eu pegar essa tarefa B e quiser adicionar para uma outra pessoa, por exemplo, o Daniel, então tem um usuário aqui chamado Daniel, posso digitar o nome dele, o que vai acontecer? O Project for the Web vai buscar no sistema essa pessoa, né, nesse caso, o Daniel, ou seja, eu não preciso criar um time, especificar o Daniel, eu posso ir lá e buscar no diretório de pessoas. E quando eu fizer isso e adicionar o Daniel, ele vai criar um grupo dentro do Office 365. Por quê? Porque para que a gente possa conceder acesso ao Daniel, para que ele tenha visibilidade desse projeto, eu preciso conectar o meu projeto a um grupo dentro do contexto do Office 365. Então, todas as vezes que você está criando um novo projeto aqui, o que está acontecendo, toda vez que você, desculpa, criando um projeto não, toda vez que você tenta adicionar uma pessoa ao seu projeto, você tem que criar, por consequência, um grupo no Office 365 para que as pessoas possam compartilhar desse projeto. Então, eu posso criar lá o meu grupo e atribuir o Daniel. E o que vai acontecer? No Project for the Web, não existe o conceito que existe no Project Online de acesso somente leitura, por exemplo, né? Então, no Project Online, normalmente, se você estiver usando as configurações padrão, você vai adicionar uma pessoa e na medida que você adicionar uma pessoa, essa pessoa vai ter visibilidade do cronograma, mas ela não vai ter, não vai conseguir fazer alterações no seu cronograma, porque você é o gerente daquele projeto, né? No Project for the Web, isso muda um pouquinho, tá? Porque quando você adiciona um membro para o teu projeto, esse membro ele automaticamente ganha permissões full no seu projeto. O que eu quero dizer como permissões full ele vai ter acesso a tudo, ele vai poder editar, ele vai poder modificar, ele vai poder fazer o que ele quiser, porque você tem inclusive a edição compartilhada aqui dentro. Então, para dar um exemplo, eu vou pegar essa janela aqui e vou organizar ela à esquerda. Daí eu tenho uma outra janela aqui, ó, que é onde o Daniel está logado. Então, essa aqui está o Daniel. Eu vou dar uma atualização na página aqui, para garantir que está tudo certinho. Como não foi o Daniel que criou o projeto, não vai aparecer aqui em recentes, né? Só que ele vai aparecer aqui, provavelmente, em compartilhados comigo.
E quando eu clicar aqui no compartilhados comigo, tá aqui, ó, o adoção do Project for the Web, que é o projeto que a gente acabou de criar aqui desse lado, ele já está disponível. Se o Daniel clicar nesse cara, ele automaticamente já está dentro do projeto, tá? Então você tem a possibilidade de trabalhar com uma edição compartilhada. E aí, por exemplo, se o Daniel fosse responsável pela parte 3, pela fase 3, ele poderia adicionar uma nova tarefa aqui, chamar essa cara de fase 3, tá? E ele pode criar aqui uma tarefa depois da F vem FG, né? Então, tarefa G. E aqui, olha, dá uma olhada para esse lado, ó, as coisas já estão acontecendo. E aí o Daniel vem aqui e fala, agora eu vou adicionar esse cara abaixo da tarefa da fase 3 e vou pegar a fase 3 e vou voltar para cá. Então, tudo que ele for fazendo aqui já vai automaticamente refletir aqui. Então, a gente tem essa possibilidade do trabalho compartilhado. Então, é sempre importante a gente lembrar disso e saber que tudo que a gente está fazendo aqui dentro do Project for the Web, já está sendo automaticamente salvo, as informações já estão disponíveis lá para a gente e a edição é compartilhada de modo que toda vez que você adicionar pessoas aqui dentro, essas pessoas têm visibilidade completa. Você não tem mais aquela questão de, eu vou adicionar uma pessoa, mas eu quero que o acesso dela seja um acesso, por exemplo, somente leitura. Eu quero definir que tipo de acesso que essa pessoa tem, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou continuar fazendo vídeos e vou continuar escrevendo sobre o Project for the Web, baseado aí nas dúvidas que o pessoal tiver, em novos assuntos ou novas informações que forem surgindo ou que a gente estiver aí estudando sobre essa nova plataforma, esse novo produto. Agora é um momento de adaptação, né, da gente poder sentar e entender como isso se encaixa dentro da nossa organização, como que nós poderíamos eventualmente usar o Project for the Web. Eu tenho visto algumas empresas dizendo que vão preferir usar o Project for the Web para projetos, por exemplo, internos, enquanto os projetos do negócio continuam lá no Project Online, porque eles requerem toda a burocracia e formalidade, mas talvez um projeto interno da área pode ser tratado aqui. O interessante é você começar a explorar, entender como funciona e ver como que isso pode ser utilizado dentro da sua organização, como que a sua organização pode usar o Project for the Web, porque no futuro, no longo prazo, eu acredito que vai ser aí o caminho, né? A Microsoft ela está apostando muito nesse conceito de Power Platform, com o Power Apps, com o Flow, com todas essas plataformas, e esse cara aqui agora, que está dentro do contexto dessas Power Platform, da Power Platform, né? É um novo item integrante aí desse ecossistema, vai fazer sentido também a gente estudar isso com mais profundidade. Só para finalizar, em termos de licença, talvez eu não tenha falado sobre isso. O Project for the Web é acessível para qualquer usuário na organização que tiver a licença Project Online Premium ou Project Online Professional. Se a pessoa tiver o Project Online Essentials, Essentials não está disponível o Project for the Web, tá? Então só para pessoas da categoria Premium ou da categoria Professional. Uma coisa também importante é que a Microsoft ela fez uma pequena mudança na nomenclatura das licenças, tá? Então o que era o Project Online Premium hoje é o Project P5. E o que era o Project Online Professional, hoje essa licença, né, o nome dela é P3. Mas a gente vai se acostumando com isso aí ao longo do tempo. Eu vou deixar todas as informações. E como sempre, se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários, visita o blog. Eu sempre estou postando essas informações aqui. Vou falar bastante sobre o produto ao longo aí do que resta para a gente no final do ano e no ano que vem, para que a gente possa estar preparado para utilizá-lo da melhor maneira possível. Legal? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.